Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí para a questãozinha da Unesp 2022. O papo é sobre evolução, vários termos bem bacanas aí para a gente fazer uma revisão enorme nesse assunto que é importantíssimo, não só para a Unesp, todos os vestibulares isolados, ok? Enem, e cara, vem com um termo aqui até bem novo, né? Que é pouco utilizado nos livros ainda de ensino médio, e por isso que talvez tenha causado bastante dificuldade aí na galera. Beleza? Recebi bastante mensagem aí no meu perfil lá do Instagram, tá? Para saber se estava ok, se não estava. Vamos discutir, vai ficar bacana, vocês vão ver que realmente o gabarito está correto. Beleza? Então, não deixem de se inscrever no canal, galera. Lembra, importantíssimo aí que vocês deem essa força, né? Curtam, mandam mensagem. Se você ficou em dúvida aí também, achou polêmica aí a questão, tá? Manda aí um recadinho que a gente troca uma ideia. Show de bola? Então, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Vou ler com vocês, beleza? Vou ler porque é importante a gente ter um entendimento de um experimento, tá? E a gente depois conversa um pouquinho a respeito das alternativas, vou falar de todas, beleza? Então, em um tubo contendo meio de cultura líquido, um pesquisador inoculou bactérias Escherichia coli para se multiplicarem. Ao final do dia, as bactérias haviam se multiplicado e consumido quando que totalmente a glicose que compunha o meio de cultura do tubo, beleza? E aí o pesquisador retirou 10 amostras desse tubo e inoculou cada uma delas em outros 10 tubos, identificados pelos números de 1 a 10, que continham um meio de cultura de composição idêntica àquela no início do experimento. Então reparem que o meio em que ele coloca nunca se altera, beleza? Ó, ao final do segundo dia, o pesquisador retirou uma amostra de cada um desses 10 tubos e as inoculou individualmente em 10 novos tubos, né, numerados, que continham meio de cultura igual ao do início do experimento, mantendo essa transferência sempre entre tubos de mesma numeração. Esse procedimento foi repetido todos os dias ao longo de um ano, como esquematizado na figura. Então ele botou aqui, ó, primeiro dia, botou, bacana, deixou, separou em 10 tubos, ok? Aí foi, retirou mais uma vez, botou. Então ficou no repeteco aí, filho. E o que ele quis chamar a atenção, ó, foi para esses experimentos aqui, ó, né, para esses tubos de ensaio, em que apresentaram, ó, colorações distintas para caracterizar a origem, né, de novas populações aqui de bactéria, beleza? Diferentes daquelas, né, inicialmente trabalhadas. Show? Então, ó, no último dia do experimento, as bactérias dos 10 tubos foram analisadas e o pesquisador verificou que alguns tubos continham bactérias com características bioquímicas bastante diferentes daquelas dos demais tubos e diferentes daquelas das bactérias usadas no início do experimento. Então, assim, o princípio básico, galera, de manutenção do meio, ok, nos faz já excluir de cara algumas opções aqui, beleza? Mas eu confesso que eu achei bem enrolada aqui a questão e tudo mais, e quem teve um pouquinho de dificuldade, cara, né, e continuou tendo, não deixe de falar comigo, cara, tá? Para mim essa questão talvez um pouquinho mais complicada aí dessa prova. Então vamos lá. Esse experimento evidencia a convergência adaptativa. Então lembra que a ideia de convergência e divergência adaptativa está muito relacionada àquela ideia de órgãos homólogos e análogos. Lembra desse papo? Né? Se você tem aqui um grupo de ancestrais, tá? Vamos pegar aqui dos mamíferos, e eles foram, né, ocupando hábitats distintos, né? Pensem no mar, no topo das árvores, ok? Na própria, alguns que se mantiveram ali na terra, beleza? E aí a gente caracteriza o quê? Uma irradiação adaptativa, certo? Irradiação adaptativa. Lembra que o termo irradiação também é caracterizado como divergência. Só que essa divergência é chamada de divergência adaptativa, isso é o mais clássico, beleza?
Então você está pegando indivíduos aqui, ó, né, de mesmos ancestrais, colocando em locais totalmente distintos, ok? E por isso, o nosso bracinho, né, quando comparado lá com a nadadeira da baleia e tudo mais, você vê lá que tem a mesma quantidade de ossos e tudo, formas diferentes, devido aí à adaptação, né, nos ambientes distintos. Agora, quando a gente pega um mesmo local, ok, um mesmo hábitat, e vai enfiando lá, né, um mamífero, né, pensa na baleia, show. A gente pensa também pode pensar o que? Na lagosta, com um crustáceo, beleza? Né? Você pode pensar no peixe. Aí a gente está caracterizando, né, organismos de diferentes origens, né, botando no mesmo local. Aí a gente está falando de convergência adaptativa, beleza? Convergência. Então, se a irradiação caracterizou aí o surgimento dos órgãos que são homólogos, mesma origem, diferentes funções, na convergência a gente está falando de origens distintas, ok? E funções equivalentes. Então, órgãos análogos, né? Todo mundo no mar tem que arrumar um jeito de nadar, não é isso? Então, essa é a brincadeira, tá? Então, a gente não está falando de convergência porque a gente não está falando de indivíduos de diferentes, né, origens aqui, né? A gente está falando da mesma bactéria. Então essa aqui, ela está bem equivocada. Show? Só pela questão da convergência adaptativa. Dentro dessa ideia de estarmos trabalhando somente com bactérias, ok? E repetindo o processo aí, ó, a gente pode tirar que ele me fala em competição interespecífica. A partir do princípio que você está tendo competição entre organismos de espécies diferentes, né? Interdiferente. Intraespecífica é a mesma espécie, beleza? Então a A e a E, né, para mim, poderiam tirar assim com uma tranquilidade bem grande, tá? A deriva genética também, né? Quando a gente fala de deriva genética, lembra que a gente está falando de uma alteração brusca, ok? Da frequência de determinados alelos. Na grande maioria das vezes, e principalmente atrelado a vestibular, a gente relaciona muito acontecimentos climáticos aí na jogada, tá? Um vulcão que, meu irmão, despertou, né? Um terremoto, né? Uma chuva, e principalmente em populações pequenas, né? Esse acontecimento pode aleatoriamente destruir ali, cara, né? Ou matar uma parte da população que tinha aquele gene que era mais frequente. E devido a esse azar, né, vamos dizer assim, de terem morrido, né, ficou aquela pequena população que tinha um gene menos frequente. Maravilha? Então isso está relacionado à deriva genética. Então está bem fora. Bom, aí a gente conseguiu eliminar 3. Aí vamos ler a B, tá? Em que ele fala de especiação simpátrica, uma vez que novas espécies bacterianas surgiram em um mesmo tubo, sem que entre elas houvesse isolamento geográfico. Galera, a especiação simpátrica, de fato, ela não está relacionada à questão do isolamento geográfico. Quem a gente caracteriza ao isolamento é a especiação alopátrica, beleza? Só que aí a simpátrica, a gente fala muito, cara, e fica uma relação bem bacana de se fazer e de entender, é quando a gente trabalha com a ideia da seleção natural do tipo disruptiva, ok? Eu vou usar já um exemplo de prova para vocês, galera. A nossa queridíssima UERJ aqui do Rio, cara, trabalhou e eu acho que assim é um entendimento perfeito do que é, né, seleção disruptiva. O cara disse que num laguinho, todo mundo aqui, ó, tem uma população de peixe que se diferencia um pouquinho pelo tamanho. Tem um peixe grande, tem um peixe médio e tem um peixe pequenininho, tá? Tudo a mesma espécie, alterou o tamanho, ok? E foi incluído aqui, cara, nesse laguinho, um peixão, beleza? Né? Exótico, né? Uma espécie invasora, tá? Só que esse peixão do mal aqui, cara, ele não se mete com um peixe grande. Por quê? Porque ele não é trouxa, beleza? Ele não quer apanhar.
e ele não se mete com um peixinho. Por que não? Porque o peixinho, na verdade, é malandro, se esconde entre as pedras e o peixe não consegue alcançá-lo. Então sobrou para quem, gente? Para o peixe médio. Então quando você pega nos gráficos, repare que quem vai ser favorecido, ok, serão os extremos, ok, né, desses fenótipos. Tranquilo? O peixe grandão e o peixe pequenininho. Então quando você começa a trabalhar com extremos, né, de fenótipos, o que eu já tenho que entender? Que, pô, eu vou ficar a um passo, ok, de um isolamento reprodutivo. E aí quando a gente pensa no isolamento reprodutivo, a gente pensa na caracterização da formação de novas espécies. Beleza? Tranquilo? Então, isso falha, ok, para o nosso queridíssimo experimento aqui, porque o ambiente ele está sempre, né, sendo renovado, ok, com as mesmas condições. Beleza? Então, as pressões evolutivas, né, elas são sempre as mesmas. Tranquilo? Então você está tendo alteração, cara, né, dessas populações que ele desenhou aqui colorido, ok? Né, sem que haja essa distinção. Tranquilo? Por isso que não pode ser especiação simpátrica, tá? E assim, por mais que ele tenha isolado, a gente vai ter que pensar em algum processo aí mais aleatório de alteração genotípica, ok? E aí, quando a gente pensa num processo aleatório genotípico, a gente está falando de mutação. E aí ele vem com esse termo, que é divergência genética, beleza? Diferente de divergência adaptativa, que a gente colocou, né, aqui como sinônimo de irradiação, tá? Por mais que, se você for levar essa questão para o lado molecular, ele tenha uma relação muito grande, mas não é muito comum vir esse termo divergência genética nos livros, principalmente de ensino médio, beleza? Mas é o que está relacionando, já que, cara, dentro de mesmas condições, a gente tem a formação de espécies distintas. E aí vamos ler aqui o enunciado, a alternativa toda, ó, que ele fala, ó, causada pelo favorecimento de mutações adaptativas não compartilhadas. Não compartilhadas partindo do princípio, né, que ficaram restritas aqui a esses tubos de ensaio. Entre as populações bacterianas de tubos com números diferentes. Beleza, realmente, né, ficaram isoladas, né, todas as bactérias que foram sofrendo essas mutações. E aí você tem, né, de um ancestral aí, ó, a formação, vou botar aqui só de acordo com o que está acontecendo, ó, que continuou rosinha, mas a gente teve essa aqui que é a 3, né? Aí a gente pode caracterizar aqui o 7, o 8, ok? Só para ficar bonitinho. E aqui continuou o rosinha aqui, que é a cor da grande maioria que já é a espécie original. Beleza? Então, de fato, aqui ficou a letra D. Bacana? Achei difícil, eu achei essa questão difícil, eu achei a mais difícil aí da provinha, tá? O restante ela segue num padrão bem comum, mas essa aqui fica marcada aí por essa interpretação puxadinha, questão boa para pensar, boa para organizar aí vários conceitos da evolução, beleza? E espero que vocês tenham curtido bastante, né? E, cara, espero que vocês tenham uma excelente nota aí na provinha da Unesp. Forte abraço, até a próxima.